é que tu, Senhor, venha derramar, ó Pai, Senhor, da tua presença, do teu poder, ó Pai, das tuas bênçãos, manifestando a tua unção em nosso meio. Ó Espírito Santo Todo-Poderoso, nós queremos aqui, Senhor, te sentir, ó Pai, sentir a tua presença, Senhor, fluindo em nós. Ó Espírito Santo, então opera, Senhor. Ó Deus, neste momento de oração eu apresento a cada família, a cada lar, Espírito Santo. Alcança, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor, aqui representada. Vai de encontro, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vai, Senhor, de encontro, trabalhando, fazendo, Senhor, a tua obra, Senhor, naquele, Senhor, que não veio, Senhor, naquele, Senhor, que está em casa, Senhor, que não, Senhor, virá ao culto, Senhor, hoje, ó Pai. Ó Espírito Santo, vai de encontro, trabalhando, fazendo a tua obra, porque tu és poderoso, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos diz, Senhor, tudo que nós pedir em oração, crendo, Senhor, seria possível, Senhor, aquele que cresce. Então nós cremos, ó Pai, nós colocamos, Senhor, diante de ti, Senhor, as nossas petições, Senhor, as nossas famílias, ó Pai. Ó Espírito Santo, tu és poderoso, Senhor. Então, Senhor, abre o céu, Senhor, sobre nós. Renova, Senhor, a tua igreja nesta noite. Renova a tua igreja, Senhor, derrama aqui do teu Espírito, Senhor. Vem, Senhor, nos visitar nesta noite. Aquele, Senhor, que chegou aqui, Senhor, triste, amargurado, aflito. Ó Espírito Santo, então vai de encontro com este, Senhor, coração amargurado, com esta vida, Senhor, que precisa, Senhor, nesta noite, Senhor, do teu toque, desta vida, deste coração, Senhor, que está angustiado. Ó Espírito Santo, então toque agora, Espírito Santo. Tira toda a ansiedade, toda a amargura, toda a aflição, ó Pai. Ó Espírito Santo, esta pessoa, Senhor, que está precisando de um abraço, Senhor, então abraça nesta noite esta pessoa, Pai. Ó Espírito Santo, tu és o amigo em todo tempo, tu és o amigo, Senhor, das horas incertas, tu és o amigo de verdade. Ó amigo Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio, tu és bem-vindo em nosso meio. Então toma o teu lugar em nós, toma o teu lugar, Espírito Santo. Ó Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo neste lugar. Ó amigo Espírito Santo, então vem, toma o teu espaço, Senhor, em nós, vem fazer morada, Espírito Santo. Oh, Ramachou Yanahaste que a séria. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Então vem, Senhor, trabalhando, Espírito Santo, neste coração, trabalhando de dentro para fora. Oh meu amigo, então vem operando, aonde os olhos humanos não enxergam, Senhor, aonde os olhos humanos não podem ver, enxergar, aonde, Senhor, tu enxerga e tudo vê. Então vem, Espírito Santo. Aqui estamos, Espírito Santo. Então que seja feita a tua vontade. A casa é tua, a casa é tua. Aleluia. Você pode dizer para o Espírito Santo: a casa é tua. Você pode bater no teu peito e dizer para ele: a casa é tua. Então fale para ele: a casa é tua. Então vem fazer morada. A casa é tua. Aplauda ao Senhor Jesus.
Você pode se levantar e declarar para Deus que você vai coroar Ele nessa noite, render aos seus pés e consagrar tudo para Ele. Vamos nos colocar de pé para adorar o nome de Deus. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor.
seremos exatos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar pela mensagem de hoje que está no coração do nosso pastor. E que eu já de antemão digo que vai ser uma bênção, que vai ser algo muito poderoso. E que vai ser algo que vai nos trazer a libertação. Porque a palavra de Deus é que nos liberta. João 8,32 diz isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então hoje nós vamos estar um passo mais próximo da libertação da qual nós buscamos nas nossas vidas. Através desse conhecimento, através da palavra que será liberada neste altar. Então vamos orar? Quem está comigo, diga amém. Quem veio aprender a palavra de Deus, diga glória a Deus. Quem está com sede da palavra de Deus, diga aleluia. É isso aí. Pai, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos por estarmos reunidos aqui em teu nome, Jesus. Nós te agradecemos por este hino que acabou de ser entoado, os hinos que foram cantados aqui neste momento, Deus. Porque é bem verdade que às vezes coisas que estão diante de nós, acontecimentos que estão diante de nós, parecem como que sendo muralhas intransponíveis, impossíveis de serem superadas. E que bom, Senhor, que estes momentos acontecem na nossa vida, porque quando nós nos deparamos com momentos assim, nós clamamos ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, a nossa certeza é que o Senhor Deus nos ouve. Quando nós elevamos os nossos olhos para os montes e nos perguntamos de onde vem o nosso socorro, logo nós entendemos que o socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e que fez a terra também. E estas muralhas intransponíveis são superadas quando nós clamamos ao Senhor, porque para o Senhor não existe nada que não seja possível de ser realizado. Deus, daqui a alguns segundos nós vamos ouvir a sua palavra. E que esta palavra nos traga libertação, que esta palavra traga luz para a nossa vida, que esta palavra ilumine os nossos caminhos, nos dando a revelação do teu poder e de tudo aquilo que está preparado para nós. Deus, há uma palavra no coração do nosso pastor, que ela possa ser ministrada na sua integralidade, na íntegra, em todos os detalhes que foram colocados no coração deste homem servo do Senhor Deus. Deus, abre-nos o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos compreender tudo aquilo que está reservado para nós. Assim nós te pedimos, te louvando e te agradecendo, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero nesta oportunidade saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Podeis tomar o teu assento. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Hoje um desfalque bastante grande, né? Bastante pessoas não vieram, não é? Mas o importante é que estamos aqui. O importante é que Deus está nesse lugar. E nós viemos aqui exatamente para adorar e exaltar a Ele, porque só Ele é digno de louvor e adoração ao nome santo do Senhor Jesus. Eu quero aqui, nesta oportunidade, dizer a você que você está no melhor lugar, que é a presença, ou melhor, é na presença do Senhor Jesus. E quando estamos na presença do Senhor Jesus, nós, de certa forma, deixamos os nossos afazeres, deleitamos-se do nosso eu, não é? E invocamos o nome do Senhor. E é assim que nós fazemos para adorar e exaltar a Ele, porque Ele sim é digno de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nós estamos, depois você põe um relógio para mim ali, tá, filho? Nós estamos numa sequência de estudo, não é?
E eu queria perguntar para quem está antenados, não é? Qual é o nome do nosso estudo que nós já estamos fazendo aí há quase 2 meses? Alguém pode me dizer qual é o nome? Isso. Servir a Deus com excelência. Na realidade, nós já aprendemos de que servir a Deus com excelência é ser ousado. Servir a Deus com excelência é ser bastante dedicado. Servir a Deus com excelência é você fazer além do que façamos ou fazemos rotineiramente. Quando nós falamos em servir a Deus com excelência, nós estamos buscando entender de que, para servir a Deus de forma diferenciada, precisamos tomar algumas atitudes que no decorrer, que no dia a dia, nós de fato não fazemos, não é? E nós até citamos aqui o exemplo fático daquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, não é? Uma mulher que havia gastado tudo quanto ela tinha de recursos, uma mulher que seguia a Jesus como a multidão, mas que ousadamente colocou no coração de que queria servir a Deus de forma diferente. E ela então, ela sai do seu eu, da sua forma natural de agir, não é? Ou daquela mesmice de sempre, e ela então toca nas vestes do Senhor. O simples fato de ela tomar esta atitude fez com que, de fato, saísse do Senhor virtude, ao ponto então dela receber a cura essa que há 12 anos ela estava buscando. Então, muitas das vezes nós ficamos naquela mesmice de sempre, às vezes seguimos a multidão, às vezes adoramos a Deus, cultuamos a Deus, temos o cartão de membro da igreja, não é? Cantamos louvores, frequentamos os cultos, mas às vezes o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer algo ou uma atitude a mais daquilo que nós constantemente fazemos. E às vezes esse algo a mais é o segredo para então colocarmos a mão na vitória que o Senhor tem para nós. Então nós falamos sobre essa mulher já numa segunda fase, né, do ensino. Nós aprendemos que para servir ao Senhor com excelência, nós também precisamos ser obediente a Ele, não é? Ter compromisso com Ele, amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, não é? Amarmos mesmo aquelas pessoas que às vezes não nos amam, não é? Então, esta foi a segunda fase. E a terceira fase dos nossos estudos, nós então aprendemos que para servir a Deus com excelência também é ofertar e dizimar na casa do Senhor. Então, nós passamos aí por quase 3 semanas aprendendo qual era a diferença de dízimo e oferta, né? O que era dizimar, o que era ofertar. E hoje, portanto, nós vamos para uma 4ª fase dos nossos estudos. Então, hoje, nós vamos aprender que para servir a Deus com excelência também, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos jejuar e nós também precisamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Então, quando nós falamos em servir a Deus com excelência, nós estamos falando que precisa haver oração na vida do crente. Essa é a primeira, digamos, o primeiro tópico dessa 4ª fase a qual nós estamos aprendendo. Então, quando nós falamos que servir a Deus com excelência,
nós precisamos ser obedientes a Ele, dizimar, ofertar, precisamos obedecer a Ele, ser ousado. Nós estamos aprendendo também o que de fato está acontecendo. Vamos entender aí o que está acontecendo para a gente poder... Ah, o ventilador. Conseguiu aí, Micael? Amém? 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 Então nós vamos entender de que para servir a Deus com excelência, o crente precisa orar. Se nós encontrarmos um crente sem oração, por óbvio, nós vamos encontrar um crente sem uma vida digna diante do Senhor. Porque de fato é o segredo da vida do crente, o segredo de uma vida próspera, o segredo de vitórias, o segredo aí de prosperidade, o segredo de uma vida sadia, até mesmo de uma vida espiritual sadia, é a oração. A oração, ela tem que estar no centro da vida do crente. Porque no momento em que o crente resolve não orar mais, ele passa a deixar a essência de servir ao Senhor de lado. Quando o crente decide a não orar mais, ele passa de uma certa forma a viver uma vida, muito embora em meio à multidão, mas uma vida sem sentido. Porque nós vamos aprender no dia de hoje e talvez nas próximas quarta-feira, que a vida do crente em oração é uma vida de vitória. É uma vida de bênção. E não existem homens na Bíblia que foram vitoriosos sem que orasse ao Senhor. Da mesma forma, nós não vamos encontrar no meio do povo de Deus alguém dizendo que é vitorioso sem que de fato tenha uma vida constante na oração. Então, para que possamos servir ao Senhor com excelência, temos que colocar no nosso coração de que nós precisamos orar. É muito costumeiro no dia de hoje você encontrar pessoas que levanta de manhã, não faz uma oração, passa o dia inteiro, não faz uma oração, ele senta na mesa para se alimentar, ele não faz uma oração, ele vai deitar ou na hora de dormir, ele não faz uma oração, ele não levanta de madrugada, não está no cotidiano dele o rito oração. E às vezes você olha para a vida dele e ele vive uma vida meio que desregrada, uma vida assim meio que fora daquilo que é saudável para um cristão. É aquele que vai viver falando da bênção do outro, mas particularmente ele não sabe contar ou ele não tem nenhuma bênção para contar. Exatamente porque a vida dele, a essência da vida dele, que é a oração, ele não pratica. Ele não tem por costume praticar a oração. E nós vamos entender que no momento em que você não pratica a oração, escute o que eu vou falar, você não conversa com Deus. Você não tem intimidade com Ele. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: como é que você pode ter uma vida próspera ou uma vida abençoada se você não tem diálogo com Deus? Como é que eu posso ter uma vida abençoada se eu não tenho intimidade com Deus? Porque a oração nos faz ter intimidade com Deus.
A oração, conforme nós vamos aprender, nos faz ter ali uma constante conversa com o Senhor. E você vai compreender que essa conversa não é aquela formalidade toda que você imagina que deveria ter. Não. É como se de fato, quando você tem intimidade com Ele, quando você conversa com Ele constantemente, quando você se utiliza da oração, vai chegar um momento que você vai sentar diante dele e você vai conversar como se eu estivesse conversando com o pastor Juliano aqui. Como se você conversasse com o teu amigo de empresa, ou como você conversasse com o teu cônjuge em casa, com os teus filhos. Porque é assim que a oração faz. É assim que você passa a se comportar quando de fato você tem uma vida de oração. E aí então nós vamos começar a entender o que é essa oração, que não faz parte às vezes da tua vida e que está fazendo a grande diferença para que você de fato não tenha ou não consiga aquilo que você queria. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí, já coloca aqui para mim, filho, se possível, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Já está aqui, ó. Eu vou me utilizar desses 3 versículos como tema do nosso estudo. Mas é óbvio que nós vamos aí, ao decorrer de todo o período de estudo, nós vamos aí navegar na Bíblia por diversas passagens, por diversos versículos, capítulos, não é? Para que você entenda. Até porque, se você navegar na Bíblia, é tanta passagem de oração, que se eu fosse aqui trazer com ênfase toda a passagem da oração para ensinamento, eu vou dizer para vocês que eu ficaria no mínimo aqui, de quarta-feira, pelo menos uns 6 meses falando de oração. Então eu resumi, eu estou desde ontem à tarde, não é? Fui até certas horas da noite, de madrugada levantei, e eu estou desde as 6 horas da manhã, não é? Até minutos antes de vir para o culto, exatamente estudando sobre o que de fato eu vou ensinar referente à oração. E eu vi como é vasto a palavra do Senhor quando se refere à oração. Mas vamos lá, diz aqui Mateus 6, versículo 5, que diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Tem mais um versículo? Nas suas orações, não fique, escute bem, eu acho que isso aqui é bom para que todos escutem. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Volta lá no versículo 5 lá, filho. Aqui é só uma simbologia para que você entenda de que a oração tua, ela deve ser, de certa forma, direcionada a Deus. Nós vamos aprender que a oração é uma conversa, não é? Então, quando você faz como os hipócritas e os fariseus faziam, ou seja, gostavam de orar para que todos vissem ele orando, ou eles orando. Gostavam de falar talvez palavras bonitas, não é? Rebuscadas para se engrandecerem. Mas na realidade a oração
que o Senhor nos ensina, passa lá no 6. A oração que o Senhor nos ensina, muito embora ele fala em fechar a porta do quarto, não simplesmente é só no quarto que você deve orar. Essa simbologia de fechar o quarto, ele está se referindo à intimidade que você tem que ter com Deus. Quando você for orar, você faz uma oração na sua intimidade com Deus. É óbvio, se você puder fechar a porta do quarto, se lá é o local que você tem como um altar de intimidade com o Senhor, que você faça assim. Mas eu conheço amigos, como eu mesmo por diversas vezes fiz, dentro do meu trabalho, quantas foram as vezes que eu me tranquei dentro do banheiro, dobrei o joelho e eu orava. Lá eu tinha uma intimidade com o Senhor. Então, de repente, pode ser o teu quarto, pode ser o banheiro da empresa, pode ser o teu veículo quando estiver esperando para pegar a criança na escola, pode ser talvez a sala da tua casa, pode ser talvez lá no corredor da tua casa, não importa. O importante é que você faça com intimidade com o Senhor. Mesmo que você esteja sendo visto, eu não consigo me esconder. Estou orando e não consigo me esconder. O que se refere aqui é para que você não faça para se engrandecer. Não faça para se mostrar. Faça com um único objetivo. Qual seja? Conversar com o Deus que você serve. Vai, passa o outro lá, filho. Isso é curioso. É muito curioso. Hoje é uma mania de crente decorar oração. E ele tem no pé da língua, acho que essa é ele tem no pé da língua a oração. E toda vez que você bota ele para orar, ou ele vai orar para o alimento, ou ele vai dobrar o joelho antes de dormir para orar, irmão, é decorado. É tão decorado que se ele abre a boca, a língua sozinho, por conta própria, já fala as palavras e ele só se esforça para dizer amém. Coincidentemente, a consciência dele automaticamente nem sabe o que ele orou. E nós vamos entender porque há essa exortação aqui, não é? Não é só porque como fazem os pagões, é exatamente porque a oração tem um sentido amplo. Tem um sentido estrito sensu. Acho que essa aí é a palavra que o Diego vai me ajudar. Estrito sensu. Ou seja, que você consegue, de certa forma, vivenciar esse momento com Deus. Você não vai chegar todo dia na tua casa, para a tua esposa ou para o teu esposo, e vai falar a mesma coisa. Você não vai chegar lá no teu serviço, com os teus clientes, e decoradamente vai falar as mesmas coisas. Você sempre terá uma nova conversa, um diálogo, uma forma de se comportar. É assim que Deus busca de nós. É assim que Deus quer de mim e de você. É por isso que quando eu disse no início, que quando falta oração na vida do crente, falta a essência de servir ao Senhor com excelência. Porque no momento em que eu não tenho essa intimidade com Deus, eu preciso decorar uma oração para que eu faça com que eu venha cumprir o que o pastor está ensinando na igreja. Mas não é isso que eu quero para você. O que eu quero para você é que você realmente saia desta vida onde você está, costumeira, e venha viver uma intimidade com o Senhor. Para que você possa conversar com Ele na oração. Para que você possa falar com Ele. E eu vou dizer para você, que você pode me procurar depois para me contar o testemunho. Que você vai dizer para mim assim, pastor, eu nunca tinha vivido algo tão especial na minha vida, quando foi eu falar com o Senhor de frente a frente. Então, só para que nós andemos, a palavra oração, ela vem do latim, chamado oratio, e significa discurso ou palavra. Já a palavra oração em hebraico, ela é tefilá,
com um H no final. Tefilá, que deriva do verbo paléu, que significa julgar, pensar, crer ou rogar. Então, juntando os dois significados de latim com o hebraico, nós podemos dizer então que a palavra oração é rogar através de palavras. Eu vou repetir de novo. Se nós juntarmos o significado da oração, da palavra oração, latim e hebraico, nós vamos então dizer que oração é rogar através de palavras. Mas aí surge a pergunta, pastor, o que é oração? E a oração, segundo a Bíblia, é comunicação com Deus. É uma conversa entre dois parceiros distintos, um diálogo entre o crente e o Deus que ele serve. Então veja, é uma comunicação com Deus. Orar nada mais é do que conversar com Deus. A oração, ela é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Você não só fala com o Senhor, escute, você conversa com Ele. A oração não é só ato seu, eu só vou pedir, eu só vou falar, eu só vou dizer. Não, a oração é uma conversa. E não existe conversa entre eu e o pastor César, simplesmente eu falando. Não existe conversa entre nós se ele só fala. A conversa de fato só vai existir, o diálogo só vai acontecer se ambos conversarmos. Então a oração, ela é comunicação com Deus. A oração nada mais é do que conversar com Ele, é se aproximar, é fazer uma aproximação, para que então nós possamos não só falar, mas ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Uma das coisas importantíssimas que nós vamos aprender, e você pode encontrar lá em 1 Tessalonicenses 5:17. A Bíblia, ela apresenta a oração como um elo, escute, como um elo permanente de comunicação entre a criatura e o Criador. Achou aí, meu filho? 1 Tessalonicenses 5:17. Achou? Em outras traduções está, orar sem cessar. Então, a Bíblia, ela manda nós termos esse elo, mas não é um elo de um ato apenas. Não é algo, às vezes, uma vez por mês. Não é ato apenas na hora de almoçar. Não é ato apenas na hora de você deitar. A Bíblia nos ensina que é um ato permanente, é um elo permanente. Até porque, muito embora eu conheço pessoas que, para arrancar uma palavra da boca da pessoa é difícil. Às vezes você senta para conversar com ela, você fala 2, 3 palavras, ela fala 2, 3 palavras, já encerra por ali a conversa dela, e às vezes você fica ali, puxando conversa, não é? E às vezes você fica falando sozinho, porque tem certas pessoas que têm dificuldade em dialogar, em conversar. Mas ainda essas pessoas falam alguma palavra. Elas não vão ficar mudas na tua frente. Você vai chegar a cumprimentar, boa tarde, bom dia. A pessoa vai responder bom dia, no mínimo, não é? Você está bem? Ela vai, estou bem, não é? Ela pode até não ter assunto, mas ela vai responder. E isso se torna uma conversa, isso se torna um diálogo.
Então, você não vai ficar mudo durante todo o dia. Ou você vai colocar no teu coração que você vai falar com a tua esposa, ou você vai falar com o teu esposo só uma vez por mês. Se bem, permita eu abrir um parênteses. Se bem, não é... Me ajude lá o nome... Val, não é Val? Se bem que nós, né, às vezes precisamos nos fazer de mudo. Porque é difícil, né? Em casa é tanto diálogo de uma parte que a gente às vezes não consegue falar, né? Eu venho de uma família, da família da minha esposa. Eu venho da família da minha esposa, que lá na casa dela, quando todo mundo reúne para almoçar, irmão, para você ter oportunidade para falar alguma coisa, você tem que levantar a colher e ficar por horas esperando a sua vez para falar. Porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo, não é? Então... essa questão de, às vezes, a pessoa achar que vai ficar um mês inteiro sem conversar, isso é impossível. Às vezes tem a pessoa que não consegue falar muito em casa, mas quando ele chega no serviço, ele se abre, né? Ele solta tudo para fora, e conversa, e conta história, não é? Então, isso, a oração, que é um diálogo, é uma conversa entre você e Deus, na realidade, ela tem que ser sem cessar. Significa dizer que ela tem que ser constantemente. Ela tem que ser permanente. A conversa com o Senhor tem que ser direta. Eu não sei se vocês é assim, mas eu às vezes estou no meu carro andando, ou às vezes eu estou indo para algum... Hoje mesmo, eu estava indo buscar o pastor César na casa dele, me deu vontade de orar no meio do caminho, não é? No volante do carro. Não fechei o olho, por óbvio, né? Senão ia bater, ia acontecer um acidente. Mas orei ali, fechei os vidros e orei em voz alta, né? Acho que quem passava do lado achava que eu estava louco. Paciência. Eu tive a vontade de orar e conversar com Deus. Então nós precisamos fazer isso, praticar isso. Porque além de ser a essência da nossa vida cristã, não é? É um ato que nos faz servir ao Senhor com excelência. Nós vamos aprender no decorrer que, na realidade, a oração, ela é uma manifestação de gratidão a Deus, não é? Talvez de meio de entregar nossos anseios e nossas inquietações, não é? Mas também é um meio de nós louvarmos ao Senhor. É também um meio de adoração, não é? Como também é um meio de confissão, petição, que são coisas distintas, e de intercessão. A oração, ela tem que ser com propósito, não é? Ninguém vai bater na porta da casa, vou citar o Val de novo, ninguém vai bater na porta da casa do Val, chegar lá e falar: Val, senta aqui que eu vim aqui tirar um dedinho de prosa com você. E chegar lá, tirar ele do serviço, tirar ele das coisas que ele está fazendo, e começar a falar um monte de lorota para ele, né? As coisas que não tem nem cabimento. Ninguém vai fazer isso, não é? Com Deus é a mesma coisa. Muito embora ele está com os ouvidos abertos e com o coração aberto 24 horas por dia, e está disposto a te ouvir a qualquer momento. Mas que sejamos sensatos ao ponto de então fazermos esse momento com Deus, essa conversa com Deus, quando eu tiver, de certa forma, um propósito. Qual é o meu propósito da oração? É louvar a Ele, amém. O meu propósito de oração agora não é louvar, mas é adorar, que você vai aprender que tem diferença. O meu propósito não é pedir, eu não quero pedir. Eu quero, nesse momento, interceder por alguém. É uma intercessão. Então, tudo tem que haver um propósito, né? E quando você tem um propósito, você ativa uma ligação. Você ativa uma conversa, né? E ali, então, você passa a ter uma ligação direta com o Senhor, não é? É óbvio que se você chegar lá, no exemplo que eu citei, de você ir na porta da casa do Val e chamar ele para falar coisas que não têm sentido, não é? Se realmente você bater as portas do Senhor, Ele não vai, em hipótese alguma, virar as costas para você. Mas não é legal para uma pessoa que serve ao Senhor com excelência, não é? Chamar o Senhor para um propósito de uma conversa se você não tem propósito algum. Então, que venhamos a ser inteligentes, não é? A oração ainda é um ato interessante, isso aqui, é um ato de se aproximarmos do Senhor.
reconhecendo nossas próprias imperfeições. Eu fiz questão de grifar isso, lembrando, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Por exemplo, eu sei que Ele vai estar disposto a me ouvir a qualquer momento, está disposto a conversar comigo a qualquer momento, mas temos que acreditar que Ele é o Criador, que Ele não é uma pessoa comum, que Ele não é aquela pessoa a qual eu posso ir lá e encher as paciências do pastor Juliano ou do pastor Marcelo, e depois chegar nele e falar assim: desculpe aí, eu não estava muito bem da cabeça, né? Vim aqui só para me esparecer a minha cabeça. Não, a gente tem que ter respeito, até porque você não vai bater na porta do fórum ou vai chegar lá, falar para o guarda: eu vou entrar aqui. Por que você vai entrar? Eu vou falar com o juiz, né? Chega lá na porta do juiz, na sala dele, mete o pé na porta, entra lá dentro e fala: senta aqui, camarada, quero falar com você, porque é o seguinte. Você não vai fazer isso, até porque se você fizer isso, a primeira coisa que você vai fazer é sair de lá algemado, não é? Você vai ter todo o cuidado do mundo, até porque quando fala em audiência, todo mundo sai tremendo. Vou falar com o juiz, sai tremendo. E por que para falar com Deus, você fala de qualquer maneira, de qualquer jeito? Por que com o homem você tem todo esse respeito, toda essa preocupação, toda essa cautela, e para falar com Deus, para conversar com Deus, é de qualquer jeito? Então que nós sejamos um pouco mais sensatos, e acreditamos que, muito embora Ele esteja com os ouvidos abertos e com o coração aberto para nos ouvir, né? E de fato a oração é um ato de nos aproximarmos com Ele, temos que lembrar, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o Deus todo-poderoso, soberano sobre todo o universo, né? Então eu entendo aqui, com essa leitura que eu fiz, que até para falar com Deus a gente tem que se preparar. Até para falar com Deus tem que se preparar, né? Não estou dizendo que está errado, irmão, pelo amor de Deus. Mas escute, você levantar de samba carção, de cueca de noite, dobrar o joelho e falar: Senhor, vou entrar aos seus átrios agora, me permita. É uma besteira o que eu vou dizer. É uma besteira, até porque Deus não está olhando a tua roupa que você veste, mas é uma questão de respeito. Vamos comparar. Você iria lá no fórum, numa audiência, por exemplo, chegar lá de short, que você não vai entrar no portão. Você não iria se apresentar para qualquer pessoa de zorba: olha, vim aqui conversar com você. Em hipótese alguma, irmão. Hipótese alguma. Então que nós lembramos, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o Deus todo-poderoso, soberano sobre todo o universo. A gente tem que chegar com toda a cautela do mundo e chamar Ele de excelência. Excelência, minha excelência, meu Criador, o Deus todo-poderoso, já chegando, elogiando, exaltando a Ele, porque é assim que nós devemos fazer diante do Senhor. Não é de qualquer maneira, porque quando nós entramos de qualquer maneira, nós de certa forma saímos ali daquilo que realmente nós estamos aprendendo ou deveríamos fazer, e fazemos como se fosse como a qualquer pessoa. E nós temos que ser sensato, pelo amor de Deus, não é? Bota aí Tiago 4:8. Achou? Olha lá. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Escute aqui, limpai as mãos. Eu vou dizer de novo: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu estou aqui com a linguagem de hoje, que diz assim: aproximem, está aqui? Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócritas. Tem gente com o coração amargurado, entrando aos atos do Senhor para conversar com Ele. Mas não é amargurado com o irmão, é amargurado com Deus, com um coração triste diante do Senhor. Não sei por que cargas d'água aquela pessoa já deixou de ter aquela simpatia pelo Deus que serve, o Todo-Poderoso, e ele passou de certa forma a ter uma tristeza no coração.
E ele quer entrar diante do Senhor para falar com ele. Então está dizendo assim, olha, lavem as mãos, isso aqui é uma simbologia. Para que você de fato esteja puro, limpo, inclusive de coração, para que você então possa ter a aproximação com Deus. Vou repetir para você. Deus não vai te empurrar e vai dizer assim, não quero te ouvir. Deus não vai fechar as portas para você, hipótese alguma. Deus não vai virar as costas para você, mas que sejamos sensatos de que não estamos falando com qualquer pessoa. E para se aproximar dele, não é? Não sei se você já viu aqueles artistas, não é? Ou aqueles homens, lá no Belém, por exemplo, onde eu congregava, nós tínhamos um desembargador federal, que era um pastor nosso lá. E ele, por mexer nas varas criminais ou nas câmaras criminal, ele lidava aí com bastante pessoas perigosas, de alta periculosidade. E ele não andava para lugar nenhum, se não fosse com uma escolta. E o curioso que ele, quando chegava na nave da igreja, ou quando ele chegava no estacionamento da igreja, chegava diversos carros à paisana, já encostava do lado dele, ali todos eles desciam, ele andavam na frente, mas os camaradas tudo atrás. Quantas das vezes eu encontrei, cheguei no púlpito da igreja, muito embora ninguém conseguia identificar, porque todos eles de terno, mas a gente a conhecia, né, todos eles em volta ali do púlpito, não é? Fazendo a segurança dele, não é? Eu acho que vocês já encontraram, inclusive, pessoas que são famosas, não é? Que para os paparazzis não chegar próximo a eles, para que os fãs também não cheguem, puxe lá o cabelo, ou peça um autógrafo, eles andam rodeados de seguranças, né? De pessoas para proteger, e raramente você consegue se aproximar. E olha que nós estamos falando de pessoas carnais, né? Pessoas aí que vão morrer, são mortais. Agora, diante do Senhor, qual o exército de anjos que está lá para proteger ele? Por que eu vou chegar de qualquer maneira? Então, que sejamos inteligentes e entendamos de que para se utilizar deste ato, que nada mais é um dos atos importantes, que é o de se aproximar a Deus. A oração nos dá essa condição de se aproximar a Deus. Que nós possamos então fazer com reverência e com todo o cuidado do mundo, para que nós não venhamos a desagradar o Senhor. Abre aí Salmo 139, verso 4. Então eu disse o que é oração. Estamos compreendidos? Quem compreendeu o que é oração vai dizer amém. Poucas pessoas disseram. Eu quero saber se existe alguma pessoa que tem dúvida o que é oração, sobre o que nós falamos. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Todos estão certos de que oração é um diálogo direto com Deus. Oração é uma conversa, não é só um ato unilateral, aonde só você fala, ou só você pede, ou só você exige. Não. É um ato de conversa com o Senhor. Por isso que quando você for entrar em oração com o Senhor, entra despreocupado. Não entra ali com uma gama de preocupação na cabeça, com um horário. Meu Deus, eu preciso fazer uma oração rapidinho com o Senhor, porque tem alguém me esperando lá do lado de fora. Não, irmão, vá atender primeiro o outro. E quando entrar nos atos do Senhor, entra com o coração aberto, livre, tá? Porque ali é um diálogo. Da mesma forma que você vai procurar alguém para conversar, você não sabe qual vai ser a conversa. Para ter uma ideia, não é? Nós fomos na casa... Me ajude, gente. Não, do Val não. Agora eu vou falar da Natália. Nós fomos na casa da Natália para ficar 10 minutos, não é? Porque eu tinha culto 7h30. Fui chegar meia hora atrasado no culto, porque ali o que era para ser 10 minutos, o diálogo foi quase 1h30 ou mais de 1h30. E olha que nós tínhamos papo para ficar lá mais umas 2 horas, não é? Então, quando a gente vai, né,
que sirva de exemplo para nós, né, irmã Natália? Quando a gente for visitar alguém ou conversar com alguém, que vá sem outros compromissos, para que a gente possa sentar ali e conversar, porque pode ser 10 minutos de conversa, mas pode ser 3 horas. Então, quando você for conversar com o Senhor, escute bem. Quando você for conversar com o Senhor, se tem alguma coisa para fazer antes, é mais corrido ou importante, vai lá, irmão, faça o que você tem que fazer, não é? Depois você pega, então, entra diante dos atos do Senhor, seja no teu carro, no teu quarto, na sala, não importa, na empresa, no banheiro, chega lá, dobra o joelho e fala, Senhor, eu estou aqui para conversar contigo. Vou fazer uma oração, eu vou primeiro contar o que está acontecendo comigo, depois eu quero ouvir o que tu tem para dizer, eu sei que tu vai me dar uns conselhos, quais são os conselhos? Senhor, não se preocupe com o meu tempo, com o meu horário, já fiz tudo o que tinha que fazer. Meu negócio aqui hoje é se relacionar com o Senhor. Essa é a conversa gostosa, é essa forma. Porque às vezes nós colocamos ali uma... Me ajude na palavra. Nós colocamos ali uma... Não é um empecilho. Nós achamos que a oração, né, além de ela ser ali uma obrigação, não é? Que temos que fazer, porque se não fizermos... A gente chega ali e o negócio nosso é só pedir. E começa, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Você fala tanto que nem a minha mulher fala, que Deus chega uma certa hora e fala assim, peraí, filho, eu preciso falar alguma coisa para você. Está na hora de você parar um pouquinho, não é? Às vezes o Senhor é tão educado que Ele deixa você falar. Daqui um pouquinho você para de falar, não é? O problema maior é que a gente fala, para de falar e saímos da presença do Senhor. Na hora em que o Senhor vai falar, que o Senhor quer conversar com a gente, pronto, eu saio da presença do Senhor, pronto, e o Senhor fica lá assim, não era minha vez? Né? Não era minha hora de falar com Ele, Ele não pediu tanto, Ele não queria um conselho, será? Não é? E aí às vezes o Senhor fica atrás de você, filho, e daí? Me dá uma oportunidade para mim conversar com você, eu tenho que responder algo que você falou comigo lá atrás, e até agora não consegui, você só vem aqui e fala, está parecendo a mulher do pastor Romanha, a mulher do pastor Val. Meu Deus do céu, está na hora de nós começarmos a entender de que, além de não ser uma obrigação, é um momento com Deus. A oração é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. A oração é um momento de intimidade com o Senhor, é um momento de se aproximar do Senhor. É um momento de falarmos com Ele, é um momento de descarregarmos, sim, isso acontece com todo mundo, e fazemos porque é só nele mesmo que a gente pode. Não adianta eu ir lá no Facebook e descarregar no Facebook, porque ninguém vai fazer nada comigo. Hashtag estou chateada, hashtag estou com o coração doendo, hashtag estou desamada. Vai, irmão, converter, né? Hashtag não sei o que, irmão, saia do hashtag, porque o hashtag não vai ajudar você em nada. Sabe o que vai acontecer aqui lá? Vai propagar aquilo lá e todo mundo vai começar a torcer contra você. Saia lá do Facebook, saia da rede social e entra nos atos do Senhor, entra para falar com Ele. O Senhor está dizendo assim, eu quero ouvir, pode falar, estou aqui à disposição, conta tudo, conta, vamos conversar. Aí eu vou de certa forma me aproximar. Eu sei que você vai chorar, você está tão triste que você vai chorar. Eu vou ter que dar o meu colo para você deitar. Eu vou ter que fazer um cafuné, vou ter que passar a mão na tua cabeça. É isso que o Senhor quer com a gente. E muitas das vezes nós ficamos naquele automático ali, né? É rapidinho, Senhor, rapidinho. 1 minuto, 2 minutos, pronto, acabou, já falei tudo que tinha que falar. E fica insistindo, eu quero. Nada de falar que Deus é bom. Nada de falar, olha, Senhor, obrigado por aquela benção lá. Sabe o livramento que tu me deste ontem? Que já passou, esqueceu. Eu me acho autossuficiente. Para que eu vou agradecer ao Senhor? Nada disso. E aí chega lá, não tem diálogo, não recebe uma orientação do Senhor, não é? E aí depois fica atrás dos pastores ou atrás dos irmãos que costumam trazer revelação na igreja. Você tem alguma coisa para falar para mim? Né? Você não tem nada para mim hoje? Nada. Né? Nada para falar para mim, nada para trazer para mim. Né? Mas quem usa aquele irmão é o Deus que você deixou falando sozinho lá atrás. É o Deus que você não deu oportunidade para conversar com Ele.
Você entrou lá só para pedir, achando que oração é só pedir. Oração é conversa, é diálogo. E tem que ser de ambas as partes. Vamos ser educados? Vamos ser coerentes? Vamos, de fato, exercer com excelência? Então vamos sair, às vezes, dessa mesmice de sempre e vamos entrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu vim aqui para conversar contigo. Hoje é dia de nós conversarmos. Não tenho compromisso nenhum, já atendi todo mundo, meu negócio é contigo. Eu só saio daqui quando o Senhor falar: terminou, pode ir embora. Quem entendeu? Então levante a tua mão e adore ao Senhor. Aleluia. Só para acabar aqui, eu já vou... Meu Deus do céu, eu programei aqui para falar no mínimo umas 5, 6 páginas. Não saí da primeira, irmão. Meu Jesus. Então, nós entendemos o que é oração. E agora aqui, por que a oração é importante? A oração é importante exatamente para desenvolver amor. Uma comunhão, desenvolver comunhão. Desenvolver intimidade com Deus. E também conhecer a Ele. Não é? Porque uma coisa, irmão, vale a pena eu abrir um parênteses aqui. Conhecer a Deus de ouvir falar é uma coisa. Conhecer a Deus diretamente com Ele é outra. Existem pessoas que dizem assim: olha, o meu pai, o meu tio, o meu irmão, mas recebeu uma bênção de Deus que você não vai acreditar. E ele conta com tanta ênfase, com tanta alegria, ele conta detalhes. E aí parece-me que ele conta por diversas vezes, repete várias vezes, e ele fica ali se lembrando de algo que aconteceu com alguém que está próximo a ele e não com ele. Sabe o que isso significa? É conhecer a Deus pelo que falam. Conhecer a Deus pelo que Ele é e pelo que você faz, é exatamente na oração e recebendo algo do Senhor, você mesmo. Eu me lembro de uma certa feita que eu comecei a gravei um disco em 92, 91, 92, comecei a cantar nas igrejas e do nada, quando eu ia numa festividade, o pregador faltava e começaram a colocar eu para pregar. Eu, além de cantar, eu pregava, ia lá e pregava. Só que eu era uma pessoa que eu não tinha nada para pregar. Eu não tinha experiência com Deus. Sabe quando você ouviu falar de Deus, muito embora nasci num berço crente, vi com os meus próprios olhos Deus fazendo milagres e maravilha na minha casa, na minha família, mas eu particularmente nunca tinha vivenciado ou presenciado ou tido realmente ali algo de especial com Deus. E quando eu ia para pregar, me faltava algo ficava muito vazio. E sabe aonde eu me socorria? Nas mensagens de pregação. Amava o pastor Idecaso Takayama. Hoje é um velhinho, os mais novos nem mais conhecem quem é o homem, mas era um homem hoje como se fosse um Marcos Feliciano da vida, esse outro menininho que está pregando aí agora, que vai estar em Campo Limpo aí, não sei o nome dele, né? Liseu Rodrigues, né? Era mais ou menos esse estilo de pessoa. Todo mundo tinha desejo de ouvir e ver ele pregando. E na realidade, eu comecei a ouvir. E ele contava testemunho dele. E o que eu fazia? Eu decorava testemunho. Eu decorava os testemunhos dele para chegar na minha mensagem, eu ter alguma coisa de bonito para trazer. Aí um dia eu não muito contente disse para o Senhor: Senhor, não aguento mais. Aí já não era mais uma oração unilateral, era uma conversa minha com Deus. Falou: Senhor, não aguento mais. Parece que toda vez que eu vou contar testemunho dos outros, o pessoal olha para mim com a cara torta. Não quero mais viver essa vida para mim, não. Eu quero viver experiência contigo. E um dia saí do culto, o irmão disse para mim assim, em profecia, disse: olha, se cuide porque você vai passar por um acidente de trânsito.
e você vai ter o que contar para o Senhor ou para a igreja. E aquele dia eu saí de lá preocupado, parava em todos os semáforos vermelhos, né? Com medo de acontecer o acidente. Uma semana nessas condições, velocidade dentro dos limites, a placa 60, ao que diminuía para 30, eu diminuía também, né? Mas assim, um cuidado absurdo. E eu esqueci, passou o tempo, eu esqueci. E um dia, então, nós fomos pregar em Guaíra, no Paraná, e quando nós estávamos voltando de lá, 4 e pouco da manhã, uma capivara, as primas daquelas que vão estar lá no César amanhã, atravessou na frente, bati com o carro, capotei o carro, e lá tivemos um livramento grande do Senhor. A Maquele era pequenininha, foi colocada no banco de trás, não é? A Mara quebrou as costelas, ficou internada 2, 3 dias lá na cidade Cianorte, não é? Nosso carro acabou, deu PT, mas chegamos vivos. E aí eu tinha o que contar. Só para que você entenda que, na realidade, você não pode, de fato, conhecer a Deus pelo que falam, mas conhecer a Deus pela intimidade que você tem. Então, a oração é importante para isso. É para você ter intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor melhor. E não ficar só nessa aí, eu ouvi falar, contaram, olha como é lindo o testemunho do irmão, olha o que o pastor passou, olha o que a irmã passou. Não, irmão, começa a viver experiência você mesmo com Deus. De que forma? Não precisa viver a experiência que eu vivi, não precisa ir lá capotar o carro, nada disso. Tem experiências boas que você pode viver e que você vai desfrutar disso quando você entrar para orar, para conversar com o Senhor. Então aqui, antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Sabe o que significa dizer isso? Na realidade, o Senhor está dizendo assim, olha, você tem condição de saber que quando nós temos intimidade, quando você, de fato, conversa comigo e me conhece, antes mesmo que eu fale, tu já sabe o que eu vou dizer. Amém? Compreenderam? Então, o que nós precisamos, então? Para servir ao Senhor com excelência, precisamos orar. Mas o orar significa o quê? Intimidade com Deus, conversar com Deus, dialogar com Deus, ter experiência com Ele, não entrar com rapidez, não só você falar, dê oportunidade, é conversa, dê oportunidade para Deus falar com você. Então entra, faça tudo o que você tem que fazer, entra. Por que 3 horas da manhã madrugada é melhor na madrugada? Porque não tem ninguém para apertar a tua campainha, não tem chefe para te chamar, não tem telefone para ligar para você, e ali de fato você vai ter uma oportunidade para entrar nos atos do Senhor e falar, Senhor, daqui eu só saio quando tu querer. Amém? Que Deus então possa estar abençoando a tua vida. Nós vamos já nos próximos, nós vamos falar sobre quais os benefícios da oração, nós vamos falar sobre os tipos de oração na Bíblia, né? Eu separei aqui ao menos 10 tipos de oração, e nós vamos falar sobre cada um deles. Meu Deus do céu, nós vamos, olha só, aqui vai 3 meses, nós vamos entender, nós vamos compreender que mesmo Deus sabendo que nós vamos orar, nós precisamos orar, conversar com Ele, nós vamos entender isso. Quanto tempo eu devo orar, não é? Tem pessoas que têm esse questionamento, e como devemos orar, não é? E outras coisas por aí. Quer dizer, então vai bastante tempo aí, então não falte na próxima quarta-feira, porque na realidade é um ensinamento, é uma escola e nós precisamos aprender. Amém? Vamos nos colocarmos em pé nesse momento. Antes de nós orarmos, nós vamos fazer o trabalho do recolhimento das ofertas, não é? Eu não sei se tem aqui um louvor para cantar, não é? Enquanto vão cantar, nós vamos estar então recolhendo os dízimos e as ofertas. Não se esqueçam que servir a Deus também é ofertar e dizimar na casa do Senhor. Quem esteve aqui nas quartas-feiras anteriores entenderam e aprenderam de que a oferta também é um culto dentro do culto nosso para ao Senhor, tá bom? Então faça isso com o teu coração, faça isso de livre e espontânea vontade, para que realmente Deus possa abençoar a tua vida.
Cantem lá. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Minha adoração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até minha oração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Que lindo esse hino, hein? Eu acho que deve ensaiar para cantar. Muito lindo, a letra é maravilhosa. Muito lindo. Eu vou seguir aqui o que o Diego vem fazendo. Hã? Não, eu vou chamar aqui a... Ai, meu Deus do céu, como eu tô difícil lembrar. Vou ter que lembrar de Ginkgo biloba mesmo. Como é o nome? Ah, Natália. Vem cá, Natália. A Natália vai orar. Ômega 3. Ah, complicado o negócio, viu? O Diego vem fazendo todos os cultos, não é? Uma mulher ora pelas ofertas. Então a Natália vai orar hoje. Cumprimentos, irmãos, capazes do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai querido, Pai amado, por esta noite que o Senhor nos proporcionou estar aqui na sua presença. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe. Pai querido, Pai amado, também queremos agradecer as ofertas. Queremos pedir que o Senhor possa estar honrando cada um que veio honrar a sua casa. Pai querido, Pai amado, também peço que os não puderam ofertar no dia de hoje, o Senhor proporcione a eles uma próxima oportunidade de estar adorando em oferta. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta noite. É o que eu te peço e já te agradeço, que devolva-nos em nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus abençoe a irmã Natália. Queridos, amanhã nós temos o evento com a mocidade, não é? Eu já estou me denominando jovem, né? Tá falando que é esquenta, eu já estou meio quente já. Então amanhã vai ter o esquenta dos jovens, não é? Vai começar às 19h30, 30 horas, não é? Então todos aí estão convidados, é isso? Todos estão convidados, mesmo os velhinhos como nós, né? Estejamos lá para... É óbvio, né, que a gente só vai ver eles fazendo, trabalhando, mas vamos ali para cultuar a Deus com eles e também motivarem eles aí nesse trabalho. No domingo, nós temos aqui o culto de ceia, tá? Então todos devem estar aqui, é culto de ceia, todos os batizados em comunhão com a igreja estarão aqui para participarem do culto de ceia no domingo, amém? Pois tem outras agendas aí, mas são reuniões com os líderes e ministros aí, não é? E que só estão convocados aí as pessoas que fazem parte. Amém? Feche os teus olhos. Graças te damos, Senhor, por este dia. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado por tudo quanto aprendemos nesta noite. Faça com que nós possamos sair daqui com os nossos corações abertos e entendendo, Senhor, de que precisamos sair daquele anonimato, da mesmice de sempre, para que possamos neste momento agora, convictos de que precisamos praticar a oração, que nada mais é do que uma conversa contigo. Senhor, então esteja conosco, nos leva agora em paz, faça com que cada um possa retornar para o seu trabalho, que amanhã possa ter um dia de paz, um dia de alegria, uma noite de sucesso, de descanso, e que eles possam, Senhor, estar retornando no trabalho à noite lá, também retornando aqui no domingo no culto de ceia, enfim, para que nós possamos, Senhor, continuarmos na Tua presença, adorando e exaltando a Ti, porque só Tu é digno de louvor e adoração ao Teu nome. É o que nós te pedimos, te invocamos, te adoramos e desde já, Senhor, te agradecemos para todo sempre. Amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Quando você encontrar alguém que não veio no culto de ensino no domingo, abraça ele e fala assim: senti a tua falta no culto de ensino. Amém? Se tornou um deserto e até minha adoração já não passa de canções ou palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer.
terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca.